eu sou defensor de gastar o que é necessário gastar. Se a gente puder economizar, eu acho que a gente, como departamento médico, a gente deve também contribuir no sentido de redução de custo. Não sou contra isso não, mas a gente tem que estar no mesmo barco, né? Mas a custa de chance do indivíduo intoxicado não ser detectado, eu o faria. Mas é conduta pessoal, né? O monitoramento deve ser utilizado para substanciar o monitoramento ambiental, testar a eficácia do EPI, isso é bastante importante. Determinar o potencial de absorção. Eu coloquei a existência do BEI não indica a necessidade de implantar um monitoramento biológico. Não é porque existe o limite de tolerância biológica que a gente precisa implantar. Não é o que muitos advogados, muitos promotores, muitos juízes entendem, né? Mas essa é a parte, vamos dizer assim, conceitual ou técnica. Monitoramento biológico, utilização tem que ser adequada. Não utilizar como um simples indicador. Você tem que ter motivo para dizer vamos fazer um monitoramento biológico. Indicado como informação complementar dos dados de higiene ocupacional. Nunca fazer isto isoladamente. E olha o que eu coloquei na última frase. O trabalhador, o melhor índice, o melhor dado que a gente tem para dizer a sua exposição individualmente é o dado do monitoramento biológico. Certo? É aquilo que você absorveu. Então, o melhor dado. Nós trabalhamos fazendo a mesma coisa. Mesmo trabalho, mesma atividade, mesmo lugar. Ela de um lado da máquina e eu do outro lado da máquina. Bem paralelo. Eu posso estar mais intoxicado do que ela. Por quê? Porque o meu jeito de respirar é diferente, porque o meu jeito de trabalhar é diferente, porque o meu jeito de lidar com os pacotes e tudo mais é diferente, eu posso, por conta disso, me expor mais. Então é melhor. Mas a gente cai nesta realidade. Eu, como trabalhador, acabo virando um amostrador. É diferente daquele amostrador de bombinha que é uniforme. Eu sou diferente do outro. Mas isso não é ético, não é adequado, né? A gente consegue, de fato, detectar exposições reais, individuais. Então, as diferenças individuais podem aparecer e a questão da suscetibilidade é um negócio que deve ser considerado. Isso nós já comentamos. Já definimos grupo homogêneo de exposição, grupo homogêneo de risco. Qual a diferença entre grupo homogêneo de risco e grupo homogêneo de exposição? É que um está baseado, vocês vão me bater, hein? Um está baseado na exposição e o outro está baseado no risco. É diferente. Nós sabemos que exposição é uma coisa e risco é outra. Está certo ou está errado? Você gostou, mas está certo ou está errado? Não existe risco sem exposição. Ele significa uma coisa similar. Né? Perfeito? Mas o grupo homogêneo, eu me baseio para estabelecer o grupo homogêneo de risco
eu me baseio na exposição de cada uma das pessoas. Portanto, teoricamente, é a mesma coisa, só semântica. Essa é uma situação diferente. Saiu uma lei, né? Fala sobre isso, que está nos trazendo complicações sérias, né? Na época que eu fazia medicina do trabalho, nessa época, era ródia, era indústria química, tá certo? Tinha muita mulher trabalhando, principalmente em laboratório químico. Todas as vezes que alguém comunicava gravidez ao serviço médico, o chefe recebia uma cartinha nossa para pedir para que a pessoa fosse desviada de sua função habitual de análises químicas para outras atividades no laboratório. Todas, 100%. Então não é novidade. Não devia ser novidade. A gente tem que se preocupar com o nenê, que certamente tem uma sensibilidade, uma suscetibilidade absolutamente diferente da mãe. E ela vai estar exposta à mesma coisa que a mãe está exposta. Só que o limite de exposição do nenê é absolutamente diferente do limite permissivo de exposição para o adulto. Ok? Não é porque um é grande e outro é pequeno. Não é porque a concentração no sangue não é isso. É que a constituição de cada um dos seres é esquisito. Dos seres nessas diferentes fases da vida, a suscetibilidade é absolutamente diferente. Então a gravidez é uma coisa que tem que levar em conta. E o puerpério, a mesma coisa, em função da amamentação. Eu citei o exemplo para vocês do caso da intoxicação por chumbo do nenezinho. Né? É exatamente aqui. Tanto na higiene ocupacional quanto no monitoramento biológico, no trabalho de monitoramento biológico, existem algumas condições especiais que a gente deve analisar ou deve escolher. A pior situação, a melhor situação. Quando é que a gente escolhe uma pior situação para fazer a amostragem? Seja ambiental, seja monitoramento biológico. Quando é que a gente escolhe a melhor situação? Uma coisa é oposta da outra. Eu falei que a gente precisa amostrar a média, o normal. Quando a gente fala em amostragem, a gente está falando em as pessoas, 95% das pessoas daquele grupo homogêneo está exposto habitualmente e sempre no ano a uma concentração X. Esse é o dado da higiene ocupacional. O dado do monitoramento biológico deve refletir isso. Quando é que a gente vai falar, eu vou escolher a pior situação para mostrar? Se ficar mais fácil responder, quando é que eu digo, eu vou escolher a melhor situação para mostrar? Entenderam a pergunta? Ou a gente nunca faz isso? A gente faz isso aqui, tanto na higiene quanto no monitoramento, para economizar grana, sem desmerecer a demanda por qualidade. Eu consigo economizar muito dinheiro porque reduzo a quantidade de amostras e não pioro a qualidade do meu trabalho. Quando será? Não? Eu sei que é-me informado que uma determinada situação está
sob controle. Há anos a gente vem mostrando que está sob controle. Não tem chance do indivíduo estar intoxicado ou superexposto. Ok? Se eu fizer a amostragem na pior situação dentro dessa estabilidade e eu não encontrar ninguém superexposto, está certo. Se eu encontrar na melhor situação, se eu encontrar pessoas superexpostas, está ruim. Não precisa continuar fazendo monitoramento biológico, não. Faz monitoramento ambiental e conserta. Então, com uma varrida rápida eu consigo dar esse tipo de diagnóstico. Por isso que eu estou falando que isso economiza dinheiro. Ocorrência de acidentes de diversas naturezas, demandas judiciais e outras. Bom, quando acontece acidentes, e no caso aqui são contaminações agudas, né, de pessoas, ou demandas judiciais, a gente também precisa fazer, para não ter muito o que fugir. O momento da amostragem eu já falei. Aqui. A primeira informação que eu trago aí é que na higiene ocupacional, aquelas dosimetrias de vários locais de trabalho, a gente, para ter uma ideia de como está o ambiente de trabalho, a gente usa a média geométrica. Está provado, por estatística, que nós devemos nos preocupar com a média geométrica, que ele varia de acordo com a média geométrica. No caso do limite de tolerância biológico, a gente deve usar a média aritmética. Ok? A gente faz a média aritmética do grupo homogêneo de risco, do grupo homogêneo de exposição e compara com o limite de tolerância, se está acima ou se está abaixo. Até 5% dos resultados acima do limite de tolerância é aceitável. Então, se você tem um grupo homogêneo de risco de 20 pessoas, a média aritmética deu abaixo do limite de tolerância. Eu posso dizer que esse grupo está trabalhando num ambiente tranquilo. Ah, mas de repente uma pessoa deu acima do limite de tolerância. Limite de tolerância é 50, uma teve 80, os outros todos, a média, ficou abaixo do limite de tolerância. Esse cara, por alguma razão, ele se expôs mais que os outros. Entre aspas aí, tá? Entre aspas. O culpado desse desvio é ele. O que o médico do trabalho precisa fazer? Precisa chamar esse cara e, junto com o pessoal que fez a avaliação ambiental, verificar como é que esse indivíduo está trabalhando. Se existe uma diferença de exposição individual. Não é para também, 5% aceitável, deixa ele para lá. Não é isso. É aceitável do ponto de vista de análise estatística, mas ele deve ser investigado. Quando existe, por exemplo, alguns, assim, né? Tem 20 pessoas no grupo, 2 pessoas, estou falando no limite de tolerância de 50, 2 pessoas apresentaram mais que 100. E por conta dessas 2 pessoas, a média ficou acima do limite de tolerância. O grupo não está superexposto. São essas 2 pessoas que puxaram a média para cima. Então, até isso, quer dizer, quando o número de pessoas que estão defasando, a gente tira da média e faz a média dos outros. Se essa média dos outros cair para baixo do limite de tolerância, a gente vai dizer, o grupo está exposto em condições boas. Essas 2 pessoas merecem uma investigação especial. Ok?
Observar a questão de ética é aquilo que eu falei do trabalhador amostrador. Eu vou pular. Não tem café? Perguntas? Não? Eu estou cansado. Pessoal, nós temos meia hora. Podemos encerrar aqui ou podemos falar de carcinógeno. Qual que você prefere? Introdução à higiene ocupacional ou carcinógeno? Volta a falar essas duas coisas. Não obrigatoriamente tem que falar tudo, mas se deixar um assunto, fica Boa. Quer deixar os dois? Eu estou vendo na carinha de vocês uma certa canseira. Não, o que eu acho é que você dá aula sozinho, o título sempre é feito, né? Não muda, né? Eu preciso sair deste local às 4 horas e 29 minutos. Pessoal, então, vamos votar. Quem quer higiene, levante a mão. Quem quer carcinogênese, levante a mão. E quem não quer nada, levante a mão. Vamos de novo. Higiene. 1, 2, 3, 4. Carcinogênese. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carcinogênese ganhou. Vamos ver se a gente consegue matar isso daqui em 22 minutos. Pode marcar, hein? Pode marcar, hein? Câncer de ambiente. Então, rapidinho. É conhecido, já está sabido, plenamente sabido, que a poluição do ar, solo e água podem trazer maior, ou podem trazer risco de câncer. Que as exposições ocupacionais, algumas delas, também contribuem para a ocorrência de câncer. Hábitos e estilos de vida. Por exemplo, fumar. Tem fumante aqui? Agora não, né? Agora que você perguntou, agora não, né? Fumo, é sabido, né? Que traz risco de câncer. A palavra está certa, a forma de usar está certa, o risco de câncer, né? Alimentação, tem muitos alimentos que podem aumentar o risco de câncer. Só para a gente lembrar que existe um histórico, o primeiro caso de câncer descoberto, câncer ocupacional descoberto, é o câncer de escroto. Foi descoberto em... foi descoberto na Inglaterra, na época da Revolução Industrial, entre jovens, não era coçando o saco, porque na ocasião eles trabalhavam muito, né? Eles foram descobertos por um médico que
verificou um aumento de incidência de câncer de escroto em jovens. Esse é o ponto. Naquela época acho que tinha muito pouco câncer, porque as pessoas não viviam o suficiente para ter câncer. Hoje aumentou o número de câncer por conta disso, né? Agora, ele encontrou muitos casos de câncer em jovem. E a observação dele é de que essas pessoas, esses meninos, tinham sido no passado, quando criancinhas, tinham sido limpadores de chaminé. Por conta, eles limpavam o chaminé dentro da chaminé. Eles entravam dentro da chaminé, seguravam com a perna e com o bumbum e iam subindo ou descendo a chaminé, escovando a chaminé. Não precisa dizer que eles saíam no dia do trabalho dele meio pretinhos, né? Tá certo? Por que escroto? Se a fuligem contém substância química carcinogênica, hoje conhecida carcinogênica. Por que escroto? Boa pergunta essa, né? Toda boa pergunta merece uma boa resposta. Não tem essa boa resposta. Imagino que esse câncer seja causado pelo contato com essa fuligem, que tem o benzopireno, que é cancerígeno. Hoje sabe-se que o benzopireno é cancerígeno humano comprovado, que estava presente na fuligem. E por que se ele saía todo pretinho? Porque possivelmente pela estrutura da pele é um lugar de difícil limpeza e a chance, a oportunidade que o benzopireno tem de agir no local é 24 horas. O resto do corpo você consegue lavar e limpar melhor. Também não sei quanto esses meninos tinham chance de tomar banho, né? Isso eu também não sei. Mas de qualquer forma, se tomavam um banho, mesmo que fosse banho de rio, eles tinham mais chance de estar limpo no resto do corpo do que na região escrotal. Essa é uma das explicações para esse fenômeno. Câncer de bexiga, né, por conta das anilinas, exposição à anilina, e mais recentemente também é no século passado, né, hemangiosarcoma do fígado, um câncer raríssimo do fígado, das células hepáticas, que aconteceram entre ex-trabalhadores de uma empresa que fabricava, nos Estados Unidos, no estado de Michigan, fabricava PVC, que é um polímero. Descobriu-se, depois de muito tempo, que o VC, cloreto de vinila, era o monômero, era o responsável pelo câncer, hemangiosarcoma do fígado. Este VC, cloreto de vinila, também produzia nessas pessoas alterações da pele. Do osso, do dedo. Acroosteólise. É uma osteólise da falange distal dos dedos mediano e anular. São pessoas que também entravam nos reatores e limpavam a sujeira que ficava, resto, né, da reação que ficava dentro desses reatores. Todas as pessoas que tinham morrido com hemangiosarcoma de fígado no estado de Michigan, isso é década de 70, foram descobertos como sendo expostos ao cloreto de vinila, que é o cancerígeno. Por que a ocupação é importante da carcinogênese ambiental? Porque nos locais de trabalho se permite concentrações mais elevadas, exposição a concentrações mais elevadas. A exposição é crônica e é repetida dia após dia durante muito tempo no trabalho.
E as exposições extraocupacionais também podem existir. Então, se você comparar a pessoa que se expõe no trabalho só, ele também também se expõe fora do trabalho. Quem não trabalha nesse ambiente, nesse local, só se expõe às condições extraocupacionais. E a chance do indivíduo ocupacionalmente exposto fica aumentada. É aquele negócio do agravamento da exposição. Né? Então, do ponto de vista legal, é a causa ocupacional que entra. Também, só para mostrar aqui bem rapidinho, a força da ocupação. Eles variam muito. Higginson e Muir dizem que é menor do que 5% os casos de câncer causados pela ocupação. Esses outros autores dizem que também é menor do que 5%. Esse Cole diz que é menor do que 10%, mas Dow e Pito são dois epidemiologistas ingleses de altíssimo nível, eles dizem que é aproximadamente 4%. 4% dos cânceres acontecidos no mundo é devido a trabalho. Definição: são substâncias químicas que causam ou contribuem no aumento dos riscos de câncer nos trabalhadores. Esse é o cancerígeno ocupacional. Essa é a definição da CGIH. Substâncias cancerígenas, substâncias químicas para as quais existem evidências de serem carcinogênicas para animais de laboratório ou para o homem. Isso também é da CGIH. Tem uma definição, acho que eu esqueci de colocar isso. Tem uma denominação, substâncias químicas comprovadamente carcinogênicas para o homem. Aqui fala em substâncias químicas, existem evidências de serem carcinogênicas para animais ou para o homem. Para dizer que é comprovadamente carcinogênico para o ser humano, há necessidade de uma comprovação através de estudos epidemiológicos. Não havendo comprovação, fica na suspeita de. Isso tem uma importância muito grande quando a gente fala em... Vou passar aqui. Isso daqui é uma coisa mais nova, né? Em 2012, foi mostrado pela Organização Mundial da Saúde e pela Agência de Controle do Câncer, da OMS, que gás de exaustão do motor a diesel é carcinogênico, portanto é um carcinogênico ambiental. O que eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para comentar é que uma coisa é ser carcinogênico, outra coisa é de apresentar risco para o ser humano de câncer.